Aprenda a fazer documentários em 10 horas. Aula 4. Aula 4. Escolas, vertentes, estilos e formatos de documentário. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Diferenças entre as escolas, vertentes e estilos. Gêneros contemporâneos do documentário. Atividade prática de aprendizado. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Introdução. Nunca se viu tantas pessoas comuns filmarem tanto e produzirem tantos documentários. Mas, antes de ir para a rua com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é interessante que os futuros documentaristas conheçam sobre o formato, a história, as escolas, as vertentes e os grandes nomes dos documentários. E assim vamos falar mais sobre esse assunto nessa quarta aula. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Escolas de documentários. Existem alguns tipos de documentários como o clássico, o verdade e o direto, que estão ligados às escolas, movimentos e momentos históricos diferentes. Identificamos e caracterizamos apenas os principais. 1. Escola Britânica de Documentários. 2. Movimento Documentarista Brasileiro. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Escola Documentarista Britânica. A Escola Documentarista Britânica, originalmente Documentary Film Movement, foi um movimento do cinema britânico nas décadas de 1930 e 1940, liderado por John Grison, e abordava o gênero do documentário de forma pioneira. Com este movimento, surge o reconhecimento do filme documentário como um gênero autônomo, assumindo um importante papel social. John Grison considerava que o documentário era um filme de categoria superior, pois usava formas criativas para trabalhar o material recolhido em loco. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Movimento documentarista brasileiro. Desde o sucesso de Central do Brasil, 1998, o cinema brasileiro vem apostando numa estética realista. Filmes como Cidade de Deus, 2002, e Tropa de Elite, 2007, grandes sucessos de bilheteria, usaram da linguagem documental para conferir realismo às suas opções estéticas. Assim, o crescente interesse por documentários levou ao surgimento de novos documentaristas e à abertura de espaço nas salas comerciais para profissionais já estabelecidos, tais como Eduardo Coutinho, Karl Hamburger, entre outros. É neste movimento que surge José Padilha, com o documentário brasileiro mais laureado em todos os tempos, Ônibus 174, de 2002, que arrebatou nada menos do que 23 prêmios, entre eles um Emmy, o Oscar da televisão americana. Diferenças entre as escolas, vertentes e estilos. Vamos debater. Um movimento nasce de um grupo de filmes feitos por indivíduos que compartilham o mesmo ponto de vista ou a mesma ótica. Isso é feito conscientemente em manifestos ou declarações por estes indivíduos. Agora, vamos debater as diferenças entre as escolas? Vamos debater. A Escola Documentarista Britânica ou o Movimento Documentarista Brasileiro?
Faça uma comparação e veja a diferença entre as duas. Você vai descobrir que há muita diferença. Uma é mais tradicional, mais antiga. A outra é mais contemporânea, mais recente. Compare e debata. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Vertentes. O cinema documentário apresentava, logo no seu início, duas grandes vertentes. O cinema direto, com influência americana, e o cinema verdade, também conhecido como cinéma vérité, francês. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Cinema direto. O cinema direto teve como precursor Robert Drew, com o documentário Primárias, realizado em 1960. O cinema direto apresentava as seguintes características: reprodução do que na realidade acontecia, extinção de um roteiro, não interferência do seu realizador e imparcialidade, fatores que fortaleciam sua aproximação com a praxe jornalística. Aliás, boa parte dos documentaristas eram jornalistas. A proposta era, literalmente, capturar a realidade sem a intervenção direta do cineasta, pois tratava-se de uma imagem pura, livre da subjetividade de seu realizador. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Cinema vérité ou cinema verdade. A segunda vertente, conhecida como cinema vérité ou cinema verdade, tinha como principais idealizadores Jean Rouch e Edgar Morin, com o clássico Crônicas de um Verão, produzido em 1960. A principal diferença está justamente na relação entre o realizador e sua obra. Se antes a observação prevalecia, agora era necessária a utilização de novos recursos narrativos, permitindo uma intervenção direta do documentarista, por exemplo, por meio de entrevistas. As características de intervenção e parcialidade reforçam o seu distanciamento com a prática jornalística, que prima por um comportamento mais objetivo e imparcial no tratamento com a produção da notícia. Diferenças entre as escolas, vertentes e estilos. Vamos debater. A manipulação das imagens, somada à exploração de todas as possibilidades expressivas da montagem e dos recursos sonoros, foram fatores que contribuíram para uma vertente do documentário e radicalizaram os processos de desconstrução da linguagem fílmica. Vamos debater as diferenças entre as vertentes? Cinema vérité ou cinema direto? Vertente americana ou vertente francesa? Qual das duas é a melhor? Qual se integra melhor com o seu trabalho? Vamos debater? Compare e debata. Obrigado. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Estilos de documentários. Bill Nichols, importante teórico do documentário contemporâneo, classificou os documentários em 6 tipos ou modos principais. 1. Poético. 2. Expositivo. 3. Participativo ou interativo. 4. Observativo. 5. Reflexivo. E 6. Performático. Exposição das escolas, vertentes, estilos
e formatos de documentários. Documentário poético. O modo poético utiliza o mundo histórico como fonte. Retira do universo cotidiano sua matéria-prima para depois transformá-la, utilizando padrões abstratos de forma, associações visuais e qualidades tonais ou rítmicas. Em relação à construção do texto, podem-se usar poemas e trechos de obras literárias. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Documentário expositivo. O modo expositivo preocupa-se mais com a defesa de argumentos do que com a estética e subjetividade. Os documentários com essa característica predominante têm como marca diferencial a objetividade e procuram narrar um fato de maneira a manter a continuidade da argumentação. Caracteriza-se pelo uso constante de seus elementos em noticiários de TV. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Documentário participativo ou interativo. O modo participativo, como o próprio nome sugere, é marcado por mostrar a participação do documentarista e sua equipe. Dessa forma, torna-se um sujeito ativo no processo de gravação e filmagem, pois aparece em conversa com a equipe e provoca o entrevistado para que este fale. Caracterizam-se pelos filmes etnológicos de pesquisa sociológica. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Documentário observativo. No modo observativo, o documentarista busca captar a realidade tal como aconteceu. Para isso, evita qualquer tipo de interferência que caracterize falseamento da realidade. Dessa maneira, há pouca movimentação de câmera, trilha sonora quase inexistente e não há narração, uma vez que as cenas devem falar por si mesmas. Este modo ganha força com câmeras portáteis e propõe mostrar a vida como ela é. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Documentário reflexivo. O modo reflexivo deixa claro para o telespectador quais foram os procedimentos da filmagem, evidenciando a relação estabelecida entre o grupo filmado e o documentarista. Preocupa-se com o processo de negociação entre cineasta e espectador, indagando as responsabilidades e consequências da produção do documentário para cineasta, atores sociais e público. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Documentário performático. O modo performático caracteriza-se pela subjetividade e pelo padrão estético adotado, utilizando as técnicas cinematográficas de maneira livre. Envolve o cineasta para a história e constrói verdades subjetivas que são significativos para o cineasta de si mesmo. Diferenças entre as escolas, vertentes e estilos. Vamos debater. Phil Nichols defende que cada documentário tem uma voz própria, ou seja, uma maneira particular de relatar as coisas do mundo. A ordem é de alguma forma cronológica, mas isto não representa uma superação de um estilo por outro. Todos eles continuam a existir, representam apenas maneiras distintas de se pensar a realidade.
Vamos debater as diferenças entre os modos e estilos? Você viu que Bill Nichols tinha diversos modos para definir documentário, certo? Então agora vamos debater. Qual é o melhor modo que você pode adotar? O modo poético? Será? Vamos debater? Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Formatos de documentários. Os documentários podem possuir 3 formatos básicos: curta-metragem, média-metragem e longa-metragem. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Curta-metragem. O curta-metragem, short film ou simplesmente curta, é um filme de pequena duração. No Brasil, em função da existência da Lei do Curta, buscou-se uma definição de curta-metragem que fosse compatível com a sua exibição antes do longa, nas sessões comerciais de cinema. Por isso, em 1992, a Lei 8.401 já definia o curta-metragem como o filme cuja duração é igual ou inferior a 15 minutos. Este conceito, com a mesma redação, foi mantido pela Medida Provisória 2228 de 2001 e, portanto, permanece em vigor até hoje, 2021. O curta é muito adotado em documentários, filmes de estudantes e filmes de pesquisa experimental. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formatos de documentários. Média-metragem. O média-metragem é uma obra cinematográfica de duração intermediária entre o curta e o longa-metragem, não havendo um padrão internacional para definir os seus limites. No Brasil, a Medida Provisória 2228 de 2001 definiu a obra audiovisual de média-metragem como aquela cuja duração é superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos. Este dispositivo dá existência legal a um tipo de filme que é considerado curto demais para ter lançamento comercial em cinemas, mas longo demais para ser exibido como complemento na mesma sessão de um longa. Exposição das escolas, vertentes, estilos e formato de documentários. Longa-metragem. O longa-metragem no Brasil é uma obra cinematográfica com duração de pelo menos 70 minutos. Nos Estados Unidos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e o American Film Institute, AFI, definiram o longa pela duração de 40 minutos ou mais. Porém, a Screen Actors Guide exige um mínimo de 80 minutos. No Reino Unido, o British Film Institute segue o padrão da Academia e do AFI, 80 minutos. A França define longue-métrage como um filme no formato 35 mm com pelo menos 1.600 metros, o que equivale a 58 minutos e 29 segundos de projeção. Diferenças entre as escolas, vertentes e estilos. Vamos debater. Após esclarecer os conceitos, é imprescindível dizer que o tamanho da produção de um filme é dependente unicamente de 3 fatores: complexidade, recursos financeiros e ambiente de reprodução. Por isso, cabe aos produtores ponderarem sobre estes 3 pilares e estabelecer qual a duração que a obra terá.
Assim, vamos debater as diferenças entre os formatos dos filmes? Qual é o melhor formato do documentário? Um curta? Um média? Ou um longa-metragem? Tudo vai depender de tudo que a gente viu nesta aula. Então, vamos debater. Atividade prática de aprendizado. Nessa atividade prática, vamos propor algo fácil. O aluno deverá ler e entender a medida provisória número 2228, de 6 de setembro de 2001, seguindo os itens abaixo. Leia atentamente a medida provisória número 2228 diretamente do site do Palácio do Planalto. Atente-se aos itens de 1 a 21 do artigo 1 da referida medida provisória. Atente-se também aos demais artigos. Após a leitura, confira as definições que a referida medida provisória dá sobre o que é curta, média e longa-metragem. Observe também a definição de obra cinematográfica e minissérie. Abaixo você encontra o link para acessar a medida provisória número 2228, de 6 de setembro de 2001. www.planalto.gov.br/ccivil03/MPV/2228-1. Nos vemos na próxima aula.